Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu vou falar sobre Twin Peaks. De novo, o retorno, a terceira temporada que está sendo exibida agora na Netflix. Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever e deixa seu like nesse vídeo, porque vira e mexe eu tô falando de séries de TV, de quadrinhos, de livros. Se você gosta desse universo, então seja muito bem-vindo ao canal. No card aqui em cima vocês acessam um vídeo especial que eu fiz sobre Twin Peaks com as minhas 5 coisas favoritas dessa série, criada pelo David Lynch e Mark Frost. Depois de 20 e tantos anos, a gente volta finalmente para revisitar a cidadezinha de Twin Peaks e todos esses personagens bizarros e misteriosos que fizeram parte do nosso imaginário nos anos 90. Ela foi exibida originalmente em 90 e 91 e mesmo aos trancos e barrancos ela se firmou como uma das séries mais importantes da televisão por conta de todas as coisas novas que ela trouxe e como ela acabou ditando a forma como novas séries iriam funcionar a partir dali. Para quem tem curiosidade em saber como, porquê, quando e quais foram os fatores que fizeram dessa série um sucesso, eu recomendo o livro Arquivos e Memórias do Brad Dukes. Ele é um fanático por Twin Peaks que entrevistou todo o elenco, toda a equipe de produção e pessoas que estiveram envolvidas com a criação da série nos anos 90. Ele trouxe várias informações que ajudam a gente a entender um pouco desse fenômeno. E aí tem a História Secreta de Twin Peaks, que é um livro do Mark Frost, e ele é um dossiê bastante completo sobre Twin Peaks, e ele apresenta aqui uma personagem que a gente tá vendo agora na terceira temporada. É uma agente do FBI que tá catalogando todas as informações e fazendo anotações e trazendo curiosidades a respeito disso, e tem muita coisa aqui. Mas aqui vocês encontram plantas, recortes de jornal, perfis completos de personagens, trechos de livros que teoricamente os personagens dessa história escreveram. O link desses dois livros eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês saberem onde comprar, como comprar, enfim, tudo que vocês podem extrair deles. Se você curte muito Twin Peaks, com certeza são obras que você precisa ter. Me alegrou muito saber que a nova temporada seria produzida inteiramente pelo David Lynch e o Mark Frost, porque os dois se entendem lá nas drogas deles, então eles conseguem fazer uma história que é coesa dentro do universo de Twin Peaks. No livro dos bastidores que eu mencionei, a gente vê que a ausência dos dois na segunda temporada foi muito prejudicial pro andamento da história, então saber que eles estão à frente desses 18 episódios deixa a gente, assim, muito mais confortável. Duas coisas que eu vou falar agora, porque no vídeo do Deuses Americanos eu deixei pra falar no final do vídeo e o pessoal deixava isso nos comentários, assim, aos trancos e barrancos. A primeira coisa é que a série tem episódios liberados semanalmente na Netflix, aqui no Brasil, então sai o episódio lá nos Estados Unidos no domingo, na segunda-feira já tá legendado, bonitinho, prontinho, é só dar play e assistir. A segunda coisa é que eu acho que não faz o mínimo sentido assistir a terceira temporada sem ter assistido as duas anteriores. E sim, a Netflix só tem a terceira temporada disponível. Então se você espera dar o play só na terceira temporada sem ter contato com mais nada de Twin Peaks antes disso, infelizmente você não vai entender bolhufas mesmo, e se você caiu nesse vídeo tentando entender, não sou eu que vou conseguir te dar a resposta. Então você volta lá pra primeira temporada, assiste a primeira, a segunda, assiste o filme também, que não custa nada, o filme é muito legal, e aí você vai conseguir começar a criar conexões com a nova temporada. A série já é bem confusa se você vê ela de forma linear, se você vê ela do jeito errado, então você tá na merda. Então, resolvida essa questão, os meus comentários desse vídeo se baseiam principalmente nos 8 primeiros episódios que já foram liberados. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter mais um, mas se eu ficar adiando sempre pra fazer esse vídeo, ele nunca vai sair. Então qualquer informação que eu falar aqui, tipo, eu não sei se vai ser executada dessa forma e aparecer diferente depois, gente, por favor, entendam que estou fazendo esse vídeo com base em 8 episódios. Toda a produção de Twin Peaks foi guardada a 7 chaves, ninguém sabia de nada dos roteiros que estavam saindo por aí, mas mesmo os personagens, eles não revelavam muito do que aconteceu, o que iria acontecer e por que uma nova atriz estava sendo incorporada ao elenco, por exemplo. Provavelmente tinha uma cláusula fodida de sigilo no contrato que realmente deixou todo mundo assim de bico fechado, e a própria Netflix divulgou 3 dias antes da estreia mundial da série que ela iria exibir aqui no Brasil, então provavelmente tinha alguma coisa aí de sigilo envolvida. Particularmente eu acho muito mais legal assim, porque não dá muita margem pro pessoal ficar tipo especulando em cima de nome de episódio, de sinopse de episódio que já tá liberada, e ficar falando, mas no episódio 32 vai acontecer tal coisa. Você realmente só tem esses episódios pra trabalhar e essa é a graça da coisa, e a galera vai trocando ideias, e toda essa questão do sigilo e tal é uma coisa muito rara hoje em dia, então tem sido muito legal ver como a série trabalhou isso desde que foi anunciada a produção da nova temporada. Lá nos anos 90 a série começou usando como gatilho o assassinato da Laura Palmer pra gente conhecer todos os personagens dentro de Twin Peaks e como era a dinâmica entre eles. Agora o gatilho dessa nova temporada é o paradeiro do Dale Cooper, que é o agente do FBI, que no final da segunda temporada ele ficou preso no Black Lodge, pelo que a gente sabe, mas não as pessoas que estão com ele. A alma dele, digamos assim, ficou presa no Black Lodge, enquanto o Bob assumiu o corpo dele e tá causando algumas coisas estranhas aqui pela Terra. A gente vê que Twin Peaks também estabelece algumas linhas pra trabalhar ao longo dessa nova temporada, muitas delas relacionadas a homicídios bem brutais com um pé no sobrenatural. E a preocupação inicial dos 2, 3, 4 primeiros episódios, assim, era de mostrar pra gente rostos familiares, né, personagens que a gente já conhecia dos anos 90 que voltaram agora, e também apresentar personagens novos, pessoas que vão conduzir a trama pra frente, mesmo que a
gente veja talvez um ciclo de repetição. Pra eu não ficar falando eternamente aqui, já que são 8 episódios, já são 8 horas de conteúdo sobre Twin Peaks, então eu vou levantar alguns pontos positivos e negativos e depois a gente continua debatendo aí nos comentários. Pontos positivos: primeiro, a série tá bem no climão dentro assim de Twin Peaks, ela não parece se passar nos anos 90, nem em 2017, ela não se parece passar em lugar nenhum, ela simplesmente acontece. A gente tem o mesmo estilão do Lynch na direção, então como ele dirigiu também os 18 episódios, a gente vê que isso vai ser uma coisa constante até o final. Até o momento, a cena de abertura do episódio 4 com a senhora cega foi muito foda e me deixou extremamente impactada e nervosa e ansiosa pra ver o que ia acontecer. Ela é original, ela é muito densa, ela é linda esteticamente, ela simplesmente funciona dentro da proposta. E deve ser também por causa da música e da forma como ela foi editada. Talvez ela não seja tão difícil, tão complexa de fazer quanto uma cena dentro do Black Lodge, em que os atores realmente falam ao contrário, por exemplo. Parece que o mérito dela tá todo na edição, né, no pós, mas mesmo assim é um trabalho primoroso e acho que é uma das cenas que a gente vai ver sendo repetida em outras séries no futuro. Com relação aos personagens, a série vem apresentando novas figurinhas, mas tem sido muito legal revisitar algumas pessoas, tipo Denise. Eu fiquei muito feliz de ver que ela é diretora da FBI agora. Eu gosto muito de como a personagem é tratada, tanto na primeira temporada quanto agora. Eles respeitam realmente a identidade da Denise. O Gordon também tá muito legal, mas eu sinto saudade dele gritando loucamente aí com as pessoas, mas às vezes quando convém ele se faz de surdo ainda. E definitivamente o Cooper tá demais. O Kyle tá interpretando, tipo, 3 personagens diferentes, digamos assim, 3 facetas do Dale Cooper, e você capta realmente todo o estranhamento dele. Então tem lá o Cooper bom, tem o Cooper mal, tem uma terceira entidade também por um curto período de tempo. Eu rolei de rir com a sequência dele dentro do cassino, achei sensacional. Eu acho o máximo também quando ele vai em busca do café, sempre motivado ali pelo café. E é legal ver como ele ficou tanto tempo dentro de um plano em que tudo é metalinguagem, é simbologia, é metáfora, que agora parece que ele meio que desaprendeu um pouco, assim. Não é só isso, eu tenho quase certeza que tem uma questão aí de desequilíbrio nesse personagem, e ele se emociona com coisas muito genuínas, né? Coisas que são muito de coração mesmo, a parte boa que a gente tem dentro da gente. A música na série continua bem presente, eu tô gostando bastante da trilha sonora atual, tem uma playlist no Spotify que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês ouvirem também. Alguém comentou até em algum vídeo anterior que tá faltando uma música tipo o tema da Audrey, por exemplo, na série lá dos anos 90. Mas acho que rola uma diferença de tempo realmente, sabe? De 25 anos depois a gente ter outro clima pra trabalhar, outras músicas pra trabalhar. Embora tenha algumas bem bizarras que parece que você não tá vendo Twin Peaks, parece que você tá vendo uma série completamente diferente, uns rap meio louco que aparece de vez em quando. Mas enfim, tem muitos episódios também que terminam com uma apresentação dentro de um bar, e aí eu fico imaginando o Lynch dizendo: temos que acabar cada episódio de maneira muito especial, tá faltando alguma coisa. Já sei, vamos colocar 18 bandas diferentes tocando em todos os episódios e deixar a coisa assim, tipo, musical mesmo. Mesmo que nem todo episódio termine com a apresentação de uma música, todo episódio tem uma música que conduz ela, e se você parar pra olhar a letra também, ela apresenta certo sentido dentro da trama. E eu também gostei muito das conexões dessa nova temporada com Firewalk With Me, o filme, e também com a temporada anterior. E eu não tô falando das conexões óbvias do tipo, essa é uma continuação, mas o resgate de alguns mistérios que não ficaram muito bem explicados nos episódios anteriores, e que agora eles vão ganhando uma nova dimensão dentro desse universo de Twin Peaks. Assim como, por exemplo, o episódio 8, né, psicodélico da porra, que conecta com uma fala do personagem do David Bowie no filme dos anos 90, em que ele diz que tem um quarto acima de uma loja de conveniência, que seria tipo um acesso a uma dimensão do Black Lodge. Assim, explicando de um jeito bem amplo. Também tem as páginas do Diário da Laura que finalmente aparecem, a própria Diane também que aparece nessa temporada agora, embora eu tenha minhas ressalvas sobre algumas das personagens, mas isso eu falo mais pra frente. E também tem alguns paralelos entre personagens, como por exemplo a filha da Shelley, que a gente pode comparar um pouco com a Laura Palmer. Até tem alguns takes das duas que são bem parecidos e eu achei isso muito legal, uma homenagem, mas também uma conexão com coisas do passado, que ou dizem que a gente vai ter um novo ciclo se iniciando, ou são realmente reflexos de algo que já aconteceu e ainda não foi embora. Twin Peaks erra e acerta desde o começo, isso já acontecia já nas temporadas anteriores. Eu gosto muito da série, mas eu também vejo que ela tem alguns problemas e eu fiquei um pouco chateada de ver que 25 anos depois alguns deles continuam se repetindo ou estão até um pouco piores em algum sentido. A minha maior frustração de verdade é com as personagens femininas. Se elas não estão sendo mortas de maneira extremamente violenta e desnecessárias na tela, elas têm algum passado de estupro, ou elas estão ocupadas sendo loucas, descontroladas, ou elas estão lá sendo gostosas dentro de um uniforme do FBI. Tem um
anão que vai atrás de uma mulher e ele mata ela com um cortador de gelo, sei lá, uma coisa. É uma cena horrível, assim, tipo, sangue pra todo lado. Tipo, você imagina que a pessoa realmente ficou dilacerada, sabe? E aí o mesmo anão vai atrás do Cooper com uma arma e mal consegue chegar perto dele direito. A Tamara Preston, por exemplo, eu tô rezando pra ela não ser só um rostinho bonito dentro da série, mas o primeiro episódio que ela aparece, ela já foi mega definida pela sensualidade dela. Não acrescentou nada naquele episódio, ela só ficou jogando e recebendo olhares o tempo todo e rebolando a cena inteira. Inclusive, em algum momento dá meio que a entender que ela foi escolhida porque, tipo, é a Tamara. E uma curiosidade interessante é que ela é a agente responsável por organizar o dossiê que é desse livro aqui, da História Secreta de Twin Peaks. Então ela tem conteúdo pra caramba, ela tá estudando muita coisa. É uma pessoa inteligente que tem muito a acrescentar, mas que até agora todas essas anotações em vermelho que tem dentro do livro, tudo é feito por ela realmente mergulhou dentro dessa história. Então, assim, burra não é, né? Mas ela realmente não tá desenvolvendo muito do potencial dela ainda. E já estamos no episódio 8, né? A gente não tá, tipo, no primeiro ou no segundo episódio. E a Diane, quando aparece, ela realmente parece ser espetacular. E parece ser tudo aquilo que o Bowie mencionou no filme e o Cooper também reportava pra ela, né? Falava com a Diane sempre no gravador. Só que ela tá revoltadíssima com a vida, dá patada em absolutamente todo mundo que se aproxima dela. E tem tudo pra justificar esse afastamento dela e essas maneiras dela com o estupro que aconteceu no passado. E também apareceu o filho da Audrey. Eu achava inicialmente que poderia ser o filho dela com o cara com o qual ela se relacionou na segunda temporada. Só que aí um amigo meu ainda levantou um ponto que eu achei interessante, que é o fato de que o Lynch nem ao menos gostava daquele personagem. Ele teve que improvisar realmente na segunda temporada. Então ele não daria um filho justamente pra ele. E também nessa terceira temporada é muito enfatizado o fato do Cooper ter visitado a Audrey no hospital quando ela tava em coma. Só que a gente sabe que quando ele fez essa visita, ele já era o Bob, ele não era exatamente o Cooper. Então é bem provável que a Audrey também tenha passado por isso e que esse menino seja filho, na verdade, dela com o Cooper. E realmente é um jeito bem bizarro de tentar unir um casal que era o desejo inicial dos produtores e que não deu certo, mas vamos ver no que vai dar. Andy e Lucy apareceram muito pouco até agora, a gente sabe que eles tiveram um filho, que é o Michael Cera. Também aparece num momento assim, parece que só pra fazer uma homenagem ao Marlon Brando e explicar pra gente que tem um personagem da temporada que não vai aparecer, um personagem da série, na verdade, que não vai mais aparecer, que é o Sheriff Truman, foi substituído porque o ator, na verdade, se aposentou. E parece que o tempo não passou muito pra eles ali, mas tudo bem porque Twin Peaks é meio estranha mesmo. Mas os dois personagens, a dinâmica deles tá muito esquisita. Tem uma possível pista que foi largada meio de leve em um dos episódios que pode dar a entender que a Lucy tá com alguma deficiência, alguma coisa assim. Ela deve ter sido afetada por algo ao longo da vida dela, o que justificaria parte das reações dela, mas também não foi nada explicitado e vamos ver como é que isso vai ser conduzido. Não sei ainda como o Twin Peaks vai lidar com todas essas questões que eles estão abrindo e colocando e os personagens, a forma como eles estão tratando, mas como eu falei no início do vídeo, essas são as minhas impressões de 8 episódios assistidos, minhas impressões até aqui. Se você tá curtindo, se não tá curtindo, se você concorda comigo, se não concorda comigo, deixe sua opinião educada aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. E vamos torcer pra essa temporada realmente honrar o trabalho do Lynch e do Frost e todo o legado que eles tiveram com Twin Peaks. Os links pra vocês comprarem os livros que eu mencionei lá no começo do vídeo estão aqui no box de descrição, se vocês quiserem saber um pouco mais. Não deixa de dar uma espiada porque são materiais muito legais e complementares pra quem é fã desse universo bizarro, estranho e por vezes até divertido de Twin Peaks. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.